Vamos lá, pessoal, estudo da legítima defesa. No primeiro bloco, estudando os requisitos objetivos dessa discriminante. Falei da agressão injusta e deve ser atual e iminente. Faltam ainda requisitos objetivos para serem estudados e o requisito subjetivo decorrência do finalismo. Tá aqui, ó. O terceiro requisito, além da agressão injusta, atual e iminente, o agente, ao repelir essa agressão, deve usar moderadamente dos meios necessários. E o que eu entendo por meio necessário? É o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Ficou capaz, às vezes está errado, é capaz de repelir o ataque com eficiência. Então eu não estou dizendo que o meio necessário é o meio menos lesivo. Ele é o meio menos lesivo dentre os meios capazes de repelir a injusta agressão com eficiência. Vamos imaginar o seguinte, Tiago, você vai me agredir com uma faca. Eu posso reagir a esse ataque com uma faca usando a minha habilidade física, usando um revólver ou uma bazuca. Vejam, o meio menos lesivo na reação ao ataque com uma faca praticada pelo Tiago, é a minha habilidade física. Porém, a minha habilidade física, apesar de ser o meio menos lesivo, não é capaz de repelir com eficiência o ataque com faca. Qual é o meio menos lesivo dentre os capazes? A arma. A arma. Então, ninguém é obrigado a usar o meio menos lesivo na repulsa à injusta agressão. Você é obrigado a usar o meio menos lesivo dentre os capazes de repelir a injusta agressão. Nelson Gria mesmo dizia o seguinte, calma, o caso concreto dirá, ninguém vai analisar esse requisito com balança de farmácia, o caso concreto dirá. E a partir do momento, coloca no slide, a partir do momento que você encontra o meio necessário, deve utilizá-lo de forma moderada, evitando excesso. Então, a legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, devendo o agente na repulsa usar moderadamente dos meios necessários. Para quê? Para salvar direito próprio ou alheio. Vamos lá? Para salvar direito próprio ou alheio. Quando você age para salvar direito próprio, é a chamada legítima defesa própria ou in persona. Caiu isso aqui em concurso recentemente, ó. Ou in persona. Se você age na legítima defesa de direito alheio, é a legítima defesa de terceiro ou ex persona. Ou ex persona. Tá aqui. Direito próprio, legítima defesa própria em persona. Direito alheio, legítima defesa de terceiro, ex persona. E assim eu termino os requisitos objetivos da legítima defesa. Vamos relembrar? Agressão injusta, atual e iminente, reação usando moderadamente dos meios necessários na busca da salvaguarda de direito próprio ou alheio. Mas nada disso adianta se não estiver presente o requisito subjetivo. Não adianta se não estiver presente o requisito subjetivo. Está aqui, ó. É imprescindível o requisito subjetivo, qual seja, o agente deve conhecer, as circunstâncias da situação de fato justificante. Isto é, pessoal, da situação de fato justificante. Isto é, saber que está agindo diante de uma agressão injusta na legítima defesa de direito próprio alheio. Saber que age em legítima defesa. Em apertada síntese, isso aqui, ó. Saber que age em legítima defesa. Pronto. É imprescindível esse requisito subjetivo. Na aula passada eu estudei o estado de necessidade.
Na aula de hoje, comecei estudando legítima defesa. Você percebeu a diferença dessas duas discriminantes? Se alguém pedir para você diferenciar legítima defesa de estado de necessidade, você já tem bagagem suficiente para isso? Olha a tabela que eu fiz para ajudar vocês. Estado de necessidade não se confunde com legítima defesa. No estado de necessidade, o que eu tenho? Eu tenho um conflito entre vários bens jurídicos diante da mesma situação de perigo. Eu e você corremos perigo e para salvar a minha vida eu tenho que sacrificar a sua. Eu e você corremos perigo, estamos diante da mesma situação de perigo e para salvar a minha vida eu tenho que sacrificar a sua. Já na legítima defesa, não. Na legítima defesa, eu não estou diante de um conflito de vários bens jurídicos diante da mesma situação de perigo. Eu estou diante de uma ameaça ou ataque a um bem jurídico de alguém. O estado de necessidade, ele pressupõe perigo atual sem destinatário certo. Já a legítima defesa pressupõe não perigo, mas uma agressão humana. Atual ou iminente. Tem que ser injusta e com destinatário certo. Vejam que no estado de necessidade os interesses em conflito são legítimos. Eu e o Tiago corremos a mesma situação de perigo. Salve-se quem puder, são interesses legítimos em conflito. Se o Tiago me matar para salvar a vida dele, ou se eu matar o Tiago para salvar a minha vida, são interesses em conflito legítimos. Por isso que cabe estado de necessidade versus estado de necessidade. Podemos ter estados de necessidade simultâneos, diferente da legítima defesa. Na legítima defesa, os interesses do agressor são ilegítimos. Por isso que não cabe legítima defesa de legítima defesa. Por isso que não cabe legítima defesa de legítima defesa. 2 náufragos brigando pelo único instrumento salva-vidas. Vejam, 2 náufragos brigando pelo único instrumento salva-vida. Nós temos 2 bens jurídicos, a minha vida e a vida do Tiago, diante da mesma situação de perigo, naufrágio. É um perigo atual, naufrágio, sem destinatário certo. Vejo que os meus interesses, os interesses do Tiago, salvar a vida, são interesses legítimos. Nós, os dois, um tentando matar o outro para ficar com aquele único instrumento salva-vida, estamos agindo em estado de necessidade. Compreendeu? Um outro exemplo de estado de necessidade, você já leu, como é que chama aquele livro? Não sei o que da caverna, como é que é? Oh, meu Deus. Não sei o que ai, meu Deus, que até tem um lance aí, lembra muito Platão, pessoas dentro da caverna começam a passar fome, se perderam na caverna, aí eles têm que disputar o quê? Tem que disputar quem morre para servir de alimento para os outros. Como é que chama mesmo? Puta, mas está na cabeça também, não está? Você não fica puto? Vou acabar a aula sem lembrar disso. Não lembro. O que acontece? Ali está a necessidade. 5 pessoas perdidas numa caverna, onde para matar a fome alguém tem que morrer para os outros se alimentarem, isso é estar na necessidade. São interesses legítimos diante da mesma situação de perigo. Tá ok? Diferente de legítima defesa. Na legítima defesa eu preciso de agressão injusta, atual ou iminente. Tem que ter destinatário certo. Por isso que eu não posso ter legítima defesa de legítima defesa. Se eu estou agindo em legítima defesa, o Tiago não pode alegar legítima defesa, porque se eu estou agindo em legítima defesa é porque ele me agrediu injustamente. Se o Tiago está agindo em legítima defesa, eu não posso alegar legítima defesa. Por quê? Porque para ele alegar legítima defesa é porque eu estou agredindo injustamente. Então não existe legítima defesas simultâneas. Não existe legítimas defesas simultâneas. Dá uma olhada no que eu escrevi aqui, ó. Legítima defesa simultânea. Pressupondo agressão injusta, não é possível 2 pessoas simultaneamente, uma contra a outra, agirem em legítima defesa. Não é possível. Não é possível. Uma necessariamente tem que agir de forma injusta. Agora, cuidado, que é possível legítima defesa sucessiva.
Nada impede legítima defesa sucessiva, que é a reação contra o excesso do agredido. Então, na legítima defesa sucessiva, eu tenho uma legítima defesa seguida de outra legítima defesa, não simultâneas, seguidas. Eu estou agindo em legítima defesa contra uma agressão do Tiago. Aí eu me excedo. A partir do momento que eu me excedo, eu passei a agir injustamente. Aí o Tiago, contra o excesso, pode agir em legítima defesa. Compreenderam? Aí ela não é simultânea. Não são duas legítimas defesas ao mesmo tempo, mas sim sucessivas, uma seguida da outra. Dá uma olhada. É possível legítima defesa de legítima defesa putativa. É possível porque a legítima defesa putativa é um ato injusto. É um ato injusto. E também é possível legítima defesa putativa, ato injusto, de legítima defesa putativa, outro ato injusto. Nenhum dos dois pode alegar excludente da ilicitude. Posso ter legítima defesa putativa de legítima defesa putativa e os dois, conforme o caso, responderão pelos crimes. Nós vamos falar da putatividade daqui a pouco. Compreenderam? Joia. Agora eu quero saber o seguinte. Como é que fica a legítima defesa e o erro na execução? Legítima defesa com erro na execução. Rogério, me dá um exemplo. Dá uma olhada. Ó. Vejam bem. Legítima defesa e erro na execução. Olha o exemplo que interessante. Ó. Vamos imaginar que A agride B. B, ao repelir a agressão, ele acerta quem? C. Então, olha só, a repulsa visava o A, mas acabou acertando C. B pode alegar a legítima defesa, perceberam? Então, A começa a agredir B, B, ao repelir essa injusta agressão, acerta quem está do lado de A, acerta C. Ele queria acertar o A, mas por erro na execução acabou acertando C. Como é que fica isso? Como é que fica? Uma primeira corrente, ela vai dizer o seguinte, ó. Aplicando-se o artigo 73 do CP, aplicando-se o artigo 73 do CP, considera-se a vítima, considera-se a pessoa pretendida. Considera-se a pessoa pretendida, não descaracterizando a legítima defesa. Não descaracterizando a legítima defesa. Então, a primeira corrente vai dizer, aplicando-se o artigo 73, eu não considero como se a repulsa tivesse acertado C. Eu considero como se ela tivesse acertado A, que era a pessoa pretendida. Logo, não descaracteriza a legítima defesa. Já uma segunda corrente discorda. Uma segunda corrente diz, não havendo reação contra o injusto agressor, não havendo reação contra o injusto agressor, veio atingindo um inocente, quem? O C. B pode alegar estado de necessidade, mas não legítima defesa. B pode alegar estado de necessidade, mas não legítima defesa. Apesar de adotado pela minoria, Aníbal Bruno adota essa segunda corrente, prevalece a primeira. Aníbal Bruno adota a segunda corrente, mas prevalece a primeira. Se você quer um adepto da segunda corrente, Aníbal Bruno, mas prevalece a primeira. O fato de B, no erro na execução,
ter atingido pessoa diversa da pretendida não descaracteriza a legítima defesa. É o que prevalece. Compreendeu? É possível legítima defesa de estado de necessidade? Que é essa pergunta em concurso. É possível legítima defesa de estado de necessidade? Olha a pergunta, ó. Legítima defesa versus estado de necessidade. É possível? Então dá uma olhada aqui, ó. Quando eu falo em legítima defesa, eu estou falando em quê? Estou falando em agressão injusta contrária ao direito. Estou falando em agressão injusta contrária ao direito. Contrária ao direito. Quando eu falo em estado de necessidade, eu estou falando em quê? Estou falando em um ato permitido por lei. Permitido por lei. Pessoal, logo, não é possível atuar em legítima defesa diante de estado de necessidade, porque o estado de necessidade não é agressão injusta. Conclusão. Não sendo o estado de necessidade agressão injusta, não cabe legítima defesa de estado de necessidade. Não cabe legítima defesa de estado de necessidade. Então, cuidado com isso. Não sendo o estado de necessidade uma agressão injusta, muito pelo contrário, é permitido por lei, não cabe legítima defesa de estado de necessidade. O que alguns tentam forçar a barra, dizendo que a legítima defesa de estado de necessidade, na verdade, são dois estados de necessidade simultâneos. Olha só, eu e o Tiago brigando pelo único instrumento salva-vidas. Se eu estou agredindo o Tiago em estado de necessidade, ele não pode alegar legítima defesa, porque a minha agressão não é injusta, é permitida por lei. Ele, ao reagir a essa agressão, não pode alegar estado de necessidade, não pode alegar legítima defesa. Ele pode alegar também estado de necessidade. Entenderam? Se houvesse legítima defesa de estado de necessidade, os exemplos dos náufragos não seria estado de necessidade versus estado de necessidade. Seria estado de necessidade daquele que agride o primeiro e legítima defesa daquele que reage também querendo o instrumento salva-vidas. Na verdade, o que você poderia pensar ser legítima defesa contra o estado de necessidade configura também um estado de necessidade. Compreendeu? Joia? Com isso eu encerro legítima defesa. Já estudei as duas discriminantes que mais caem no concurso. Estado de necessidade e legítima defesa. Vamos para a terceira. Está aqui, ó, o estrito cumprimento de dever legal. Artigo 23, primeira parte. Não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal. Está aqui, primeira parte, ó. Em estrito cumprimento do dever legal. Rogério, mas não tem nenhum dispositivo, como na legítima defesa e no estado de necessidade, tratando dos requisitos objetivos? Cuidado, hein? Observação, olha que interessante. A presente discriminante não tem um artigo exclusivo, um dispositivo exclusivo, não tem um artigo exclusivo anunciando seus requisitos objetivos. Anunciando seus requisitos objetivos. Então, cuidado com isso. A presente discriminante não tem um artigo exclusivo anunciando seus requisitos objetivos. Quando eu falei do estado de necessidade, eu fiz o seguinte para vocês, ó. Estado de necessidade. Dá uma olhada, pode colocar para eles. É o artigo 23, inciso 1, mais o artigo 24.
o artigo 24, trazendo os requisitos objetivos. Quando eu falei da legítima defesa, eu falei que a legítima defesa está no 23, inciso 2, mais artigo 25. E o artigo 25 traz os requisitos objetivos. Agora, quando eu falo do estrito cumprimento do dever legal, eu falei que ele está no artigo 23, inciso 3, primeira parte, sem dispositivo esmiuçando os seus requisitos objetivos. Sem qualquer dispositivo esmiuçando os seus requisitos objetivos. Por isso que é muito importante a doutrina no estrito cumprimento do dever legal. E no exercício oral de direito vai acontecer a mesma coisa. A doutrina já começa conceituando o estrito cumprimento do dever legal, e do conceito eu consigo entender a discriminante. Dá uma olhada, ó. O agente público, no desempenho de suas atividades, não raras vezes é obrigado, por lei, e lei em sentido amplo aqui, ó, por lei, a violar um bem jurídico. Essa intervenção lesiva, dentro de limites aceitáveis, é justificada pelo estrito cumprimento de um dever legal. Tá ok? Rogério, eu gostaria de exemplos. Exemplos de estrito cumprimento de dever legal. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Olha o primeiro. Policial que emprega violência necessária, moderada e razoável para executar prisão em flagrante de perigoso bandido. Esse policial, ele está no estrito cumprimento de um dever legal. Rogério, e esse dever legal tem que estar previsto em lei, não é isso? Sim. Onde que ele está? Artigo 301 do Código de Processo Penal. Estrito cumprimento de um dever legal. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Vamos ler o artigo 301 do CPP, ó. Olha o que diz o artigo 301 do CPP. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Eu tenho aqui um estrito cumprimento de um dever legal. Se esse policial teve que empregar violência moderada, acabou até machucando o preso, esse policial não vai responder por lesão corporal. Ele estava no estrito cumprimento de um dever legal. Não havendo excesso, ele estava no estrito cumprimento de um dever legal. Compreendeu isso? Agora, ninguém está dizendo que o policial pode sair por aí matando no estrito cumprimento do dever legal, porque não existe lei determinando a execução de quem quer que seja. Se o policial tem que matar um perigoso bandido para salvar sua vida ou a vida de alguém, ele pode alegar legítima defesa, próprio de terceiro, não estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal, o seu dever é imposto pela lei em sentido amplo, e não existe lei determinando a execução de quem quer que seja, ainda que um perigoso bandido esteja te atacando. Você vai poder alegar, sim, legítima defesa. Tá ok? Segundo exemplo, juiz na sentença emite conceito desfavorável quando se reporta ao sentenciado. Ele vai responder por crime contra a honra? Não, ele agiu também no estrito cumprimento de um dever legal. Se não houver excesso, ele não responde por crime contra a honra. Rogério, mas o juiz ele está no cumprimento do dever legal, esse dever então tem que estar previsto em lei? Está previsto em lei, está aqui, ó, artigo 142, inciso 3 do Código Penal. O artigo 142, inciso 3 diz, dá uma olhada, ó, não constitui injúria ou difamação punível. Olha o que diz o inciso 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público e apreciação ou informação que preste no
cumprimento de dever de ofício. No cumprimento de dever de ofício. Eu tenho aqui um estrito cumprimento de dever legal. Estrito cumprimento de um dever legal. Estrito cumprimento de um dever legal. Compreenderam? Joia? Os dois exemplos estão tranquilos? Então agora eu tenho uma série de observações para fazer no estrito cumprimento de dever legal, que já foi dissertação da magistratura aqui em São Paulo. Então vamos fazer as observações, que são exatamente as observações que vão diferenciar a sua prova do concorrente. Dá uma olhada, observações importantes. Primeira, eu falei estrito cumprimento de um dever legal. Estrito cumprimento de um dever legal. Pessoal, olha aqui, eu até destaquei, ó, estrito cumprimento, espera um pouquinho. Estrito cumprimento, deixa eu escrever outra vez. Estrito cumprimento de um dever legal. Agora deixa eu destacar. Vamos destacar aqui, ó, por um dever legal. Rogério, o que eu entendo por dever legal? A expressão legal deve ser tomada no sentido amplo. Então tá aqui, ó. A expressão deve ser tomada no sentido amplo. A expressão deve ser tomada no sentido amplo. Deve ser tomada no sentido amplo. Abrangendo todas as espécies normativas. Abrangendo todas as espécies normativas. Abrangendo todas as espécies normativas. Abrangendo lei, lei ordinária, lei complementar, decreto, portaria, emenda constitucional, resoluções, instruções, todas as espécies normativas. Vão depois no artigo 59 da Constituição Federal, tudo aquilo está abrangido pela expressão estrito cumprimento de um dever legal. A segunda observação que eu quero fazer. Francisco de Assis Toledo ensina que a expressão abrange também os costumes. Francisco de Assis Toledo ensina que a expressão abrange dever imposto pelos costumes. Pelos costumes. Pessoal, isso é minoria, mas numa dissertação você tem que lembrar. Isso é minoria, mas numa dissertação não tem como, você tem que lembrar. E observação 3, e a mais importante. Pessoal, o dever legal será complementado por outra norma. O dever legal deve ser complementado por outra norma. E isso nós percebemos dos exemplos que eu dei. Quando eu dei o exemplo do policial prendendo uma pessoa em flagrante, usando moderadamente até de violência para conseguir, e falei que esse policial não responde por crime, eu abri um dispositivo 301 do CPP, lendo aonde está o dever legal imposto a ele. Quando eu falei do juiz emitindo conceito desfavorável do sentenciado, eu fui lá no 142, inciso 3 do CP e demonstrei onde está esse dever legal. Fiz ou não fiz? Rogério, então pera um pouquinho. Essa discriminante, ela sempre será complementada por outra norma. Sim. Poxa, isso está me lembrando norma penal em branco, porque na norma penal em branco ela depende de um complemento. Essa discriminante também depende de um complemento. Por isso que nós chamamos essa discriminante de discriminante em branco. Dá uma olhada, ó. Trata-se de discriminante penal em branco, pois o conteúdo da norma permissiva, o dever atribuído ao agente, precisa ser complementado por outra norma.
Olha só, o policial que prendeu em flagrante precisou do artigo 301. É um fenômeno semelhante à norma penal em branco, mas aqui no âmbito das discriminantes. Uma discriminante penal em branco. Olha que interessante. Compreenderam? Pessoal, nós temos ainda algumas observações para serem feitas no estrito cumprimento do dever legal. Eu vou fazê-las no começo do próximo bloco.